E agora eu quero convidar a Débora Barreto, que é mestre em Engenharia Ambiental Urbana na área de poluição sonora pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, EP-UFBA, especialista em acústica nas edificações pela Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha, conselheira da SOBRAC e conselheira fundadora da Proacústica, membro do Comitê de Estudos de Acústica da ABNT, diretora da Divisão de Acústica da empresa Audion e professora da Faculdade de Arquitetura da Unime. Ela vai tratar agora sobre soluções acústicas alternativas e sustentáveis. Débora, você que organizou esse evento maravilhoso, bem-vinda aqui ao palco. Obrigada pelo uhul. Vou dormir feliz. Meus alunos tão queridos que estão aqui, todos orgulhosos, né? O que falar depois de um dia tão intenso, né? De tanta informação. A gente vai tentar fechar aí com informações bem criativas e bem diferentes. O pouco conhecimento dos profissionais acerca das necessidades acústicas tem proporcionado espaços inadequados e deficientes. Isso é um pouco da constatação da minha experiência profissional de quase 15 anos desenvolvendo projetos de acústica. A acústica proporciona qualidade sonora, salubridade, produtividade, resultados alternativos e sustentáveis podem e devem ser obtidos para garantir adequação e personalidade a cada ambiente. A importância da acústica vocês já entenderam, então a gente vai ver um pouco de aplicação prática dela na arquitetura. Resolvi iniciar com essa frase desse grande mestre em termos de perfeccionismo, em termos de competência, de buscar ser melhor a cada dia. Eu acho que Ayrton Senna é um exemplo porque ele era extremamente competitivo, mas antes de tudo ele era competitivo com ele mesmo. Ele queria ser melhor a cada dia. E é isso que a gente tem que buscar ser. Eu quero ser competitiva comigo mesmo. Então não importa o que você seja, quem você seja, ou o que deseja na vida. A ousadia em ser diferente reflete na sua personalidade, no seu caráter, naquilo que você é. E é assim que as pessoas lembrarão de você um dia. Ayrton Senna. Dentro de acústica arquitetônica, o que a gente vai gerar como frase bem sucinta sobre esse assunto é que é o seguinte: as bases da relação entre o homem e o ambiente construído devem orientar o projetista a estabelecer as necessidades do usuário, associando sempre o que, gente? A técnica com a estética, tá? Esse microfone tá também funcionando? Tá. Pode falar. Vocês me ouvem aqui? Não, tá ligado. Então, o que eu vou falar hoje é basicamente essa relação da técnica com a estética. A acústica é uma área extremamente técnica, né? Uma área que tem um viés muito forte de cálculo, né? Meus alunos às vezes reclamam, professor, é muito cálculo, mas realmente a base da acústica é cálculo, e a gente dá muito pouco do que realmente deveria ser. Mas de que adianta a técnica se você está desassociada do aspecto visual? Aquele vídeo eu achei fantástico. Fala justamente a relação da gente projetar para a visão, mas sem esquecer que a gente projeta também para a audição. É um sentido que a gente também tem. Então, esse é o objetivo para que possa possibilitar respostas mais adequadas a cada caso. Então, a relação da técnica com a estética, eu acho que tem que, desde a base de projeto, a gente vai ter uma mesa redonda muito interessante aqui, que vocês vão conseguir entender como é que isso realmente, na prática, acontece. Quando eu comecei a pensar em projetar, pensar em trabalhar com acústica, eu imaginava na minha vida profissional que eu ia desenvolver simplesmente projetos de teatros, de cinemas, de casas de show, de boates, estúdios de gravação, centros de convenções, né? Auditórios. Pronto, a acústica se resume a isso. É só isso, né? Que precisa de acústica. Tem algum outro ambiente que precisa de acústica. Eu confesso que até eu, quando comecei a trabalhar com acústica, eu só vou projetar esse tipo de ambientes. Mas, realmente, a acústica está presente em todos os ambientes, praticamente. O local onde tem emissão sonora, a gente tem que se preocupar com esse conforto. Então, hoje, a acústica é muito forte também em igrejas, tá? A importância da acústica. Em home theaters, não adianta vocês terem o melhor equipamento de som. Vocês têm aqui um exemplo de um home montado aqui da Essence, lá tem até um showroom, que teve um projeto acústico, não adianta ter o melhor equipamento do mundo, mais caro se você não tem uma acústica preparada para isso.
Restaurantes, foi bastante falado aqui também, a importância da acústica em restaurante. Museus, os museus hoje em dia estão cada vez mais interativos, tem muitas emissões sonoras, tem que pensar na acústica. Escritórios, salas de aula, hospitais, residências, indústrias, enfim, vocês já perceberam que praticamente todos os ambientes têm algumas demandas acústicas específicas. Para a gente entrar no nosso tema de relação de solução sustentável, e a gente não vai entrar nesse foco da sustentabilidade, que está bem, uma informação já bem divulgada, eu queria que vocês entendessem primeiro a grande diferença entre o material que é reciclável e o material que é reciclado. Tem muita confusão sobre isso. Então, o material que é reciclado é aquele que conta na sua constituição com componentes provenientes de produtos que haviam sido destinados ao lixo. Ou seja, para fabricar aquele material, quer seja acústico ou não, você usou na sua base, na sua constituição, algum produto que realmente não ia servir para mais nada. Já os recicláveis são aqueles materiais que, ao término do seu uso, assim como as sobras que acontecem na obra, o que acontece? Eles voltam para ser reaproveitados. Existe um ciclo, que eles são recicláveis. Então, nem todo material reciclado é reciclável. São coisas diferentes. E assim como vice-versa. Agora, existem materiais acústicos que são tanto reciclados como recicláveis, tem alguns que são só recicláveis, então a gente tem que saber perguntar e saber se informar sobre tudo que a gente está especificando, para que a gente possa ter realmente esses 3 R's aqui que envolvem, né? A gente tem uma mestre no assunto aqui, Natasha. Cadê você, Natasha? Só porque eu chamei Natasha está lá fora. Do Sinduscom, que está fazendo toda a parte da certificação da nova série do Sinduscom, que é uma certificação Aqua, já foi certificada desde a fase de concepção de obra, que é esse ciclo: reduzir, reciclar e reusar. E o que eu queria que vocês entendessem como conceito, que eu trouxe um pouco de novidade aqui, o que é uma solução acústica sustentável? Até então, nossa, muita gente, quando pensa nisso, vai imaginar, é quando eu especifico um material que é reciclado, ou é quando eu especifico um material que é reciclável. Será que é só isso mesmo? Será que simplesmente vai no tipo do material? E eu comecei a fazer uma série de pesquisas, participando de alguns eventos também, alguns grupos de discussões aqui na internet, e a gente percebe que existe um conceito muito amplo com relação a ser uma solução sustentável, quando a gente fala de acústica. Porque ela não se restringe simplesmente à especificação de materiais reciclados ou sustentáveis, ou recicláveis. Atitudes arquitetônicas sustentáveis, elas vão muito mais além. Porque o simples fato de você elaborar um cálculo com uma certa precisão, você já evita o uso de materiais absorventes em excesso. Então, a absorção acústica a gente tem que ser muito bem dimensionado. Não é quanto mais material, melhor. E você vai fazer com que use o material em excesso, aquele material vai gerar lixo, então, ou seja, você já, nesse ciclo, a coisa já não aconteceu bem. Mas é interessante também a gente pensar que agregar funções aos materiais acústicos, ou seja, ele tem uma função de absorver o som, ou seja, de refletir, ou seja, de difundir. Mas vou falar principalmente da questão da absorção. Além dele absorver, ele pode também, em um mesmo material, ter outras funções. Por que não eu posso juntar várias funções em um mesmo material? Você começa a ter atitudes realmente sustentáveis nesse sentido. O material acústico ele pode também iluminar, ele pode decorar, até brinco com meus alunos, já que ele tem que decorar, vamos decorar com conforto. Então, ele pode proporcionar bloqueios ou transparência visual, são necessidades e demandas que você tem já no projeto. Funcionar como quadros, esculturas ou outros elementos, ventilar, vocês viram a palestra de Bianca de manhã, um material que consegue isolar, também permite a ventilação, enfim. Tudo isso gera um menor consumo de recursos e, consequentemente, menos resíduos. Então, já está naquela cadeia de reprodução. Então, dentro desse conceito, gente, é importante a gente perceber que a postura profissional interdisciplinar faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando eu penso no momento, quando eu valorizo cada área desde a fase de projeto, quando eu tenho minha mente aberta para saber que aquilo vai agregar valor no meu projeto, não vai vir a incomodar ou atrapalhar o meu projeto. Então, você começa a perceber que existem alternativas, inclusive de dar muito mais personalidade ao seu projeto. É o que a gente vai falar agora. Então, são resultados possíveis e amplamente sustentáveis. Então, vocês vão ver uma série de imagens aqui, até para ficar um pouco mais escuro o auditório, para vocês poderem ver melhor as soluções que eu chamaria de alternativas e sustentáveis por conta de toda essa postura que eu tentei aqui explicar para vocês. Tá? Primeiro, eu vou falar daquele basicão, que são materiais reciclados ou recicláveis.
A pessoa que está filmando deve estar meio maluca, né? Que eu estou me movimentando, mas eu gosto de me movimentar quando eu falo. Materiais absorventes podem ser os materiais absorventes porosos, ou seja, que absorvem por porosidades. A gente tem lã de PET, vocês até viram uma apresentação aqui, um material que é reciclado e reciclável, nesse caso. Lã de retalho, algumas opções aqui, lã de retalhos de roupa, uma indústria que pega aqueles retalhos da indústria têxtil, desfibra isso e gera um material, ou seja, aquele retalho que não servia para nada, ele vai ser transformado em material acústico. Assim como fibra natural de sisal, tem um material acústico feito com a base de sisal, tem outros com fibra de coco, esse com farpas de madeira, isso aqui embaixo, misturado com uma argamassa, e base flutuante feito de grânulos de pneu reciclado. Então, vocês viram que existe uma gama já de materiais no mercado, dentre outros, mas o nosso foco não são esses materiais reciclados, o nosso foco são justamente atitudes diferentes. E, para isso, eu começo mostrando o que é padrão, o que é basicão, que não quer dizer que a gente não use, que a gente não goste, a gente especifica também, mas depende de cada situação. Mas o que é mais imediato quando eu penso em uma solução acústica, eu penso em colocar um forro acústico. Esse é o caminho. Então, eu vou resolver com forro, porque é o forro que vai me resolver todos os problemas. Então, a gente tem muito comum os forros removíveis, que, para um escritório, para um hospital, não tem problema nenhum. Mas não é todo ambiente que você quer dar essa concepção de um forro com os perfis tão marcados. A gente pode precisar de uma outra solução. Então, forros contínuos, monolíticos, são todos materiais fantásticos também, que a gente também precisa, assim, como eu falei, materiais que estão no mercado, que são ótimos, de qualidade. Mas a fala aqui hoje é para falar de soluções alternativas, que fogem do padrão. As soluções acústicas elas devem ser otimizadas e adaptadas a cada situação. As especificações e dimensionamentos devem levar em consideração também os aspectos visuais. Muita gente projeta acústica só pensando no cálculo da acústica, não. Associando sempre a técnica com a estética, como eu disse, com criatividade e dedicação, geram, claro que demanda um pouco de esforço de querer pensar no assunto, pensar diferente. É possível inserir os materiais acústicos, na decoração, compatibilizando-os com as outras disciplinas, tirando partido da diversidade de opções que existem no mercado com inovação. Então, daqui a pouco vocês vão ver na mesa redonda que isso é possível. Primeiro, a gente traz uma solução que, ele, de certa forma, é tradicional, é um forro de acartonado perfurado, mas quando a gente pinta de uma cor escura, o furo já dá um outro aspecto. Então, o que a gente diz, eu estou praticamente dando um céu estrelado com o material, que ele tem uma função acústica. E muitas pessoas já me perguntaram, e se eu não precisar de acústica, eu posso colocar esse material? Porque você pinta, realmente dá um outro aspecto, que é simples, mas é a solução que é um pouco... É como você pega um material que é simples como esse, mas você já dá um toque diferenciado. Assim como um material que ele é bem absorvente, dois tipos diferentes, são duas marcas diferentes de materiais, e que, além de ser absorvente, ele também é translúcido. O que isso me dá de ganho como opção? O que isso é, como eu falei antes, pode ser uma opção que a gente considera sustentável a título de dar uma solução que gere menos resíduo. Se eu tenho um forro que funciona como uma grande luminária, além de eu não ter que gastar com a luminária, essa luminária, no final da cadeia, ela geraria o lixo, porque a luminária não serve para nada. Então, se você tem um forro que, além de absorver o som, é uma grande luminária, já é uma opção. Eu não preciso da luminária. Então, eu já estou eliminando o resíduo. Eu já começo a pensar, já é uma forma de eliminar um certo resíduo. E tem casos que eu preciso de material, muita gente imagina, material acústico, ele tem que ser sempre aquele material que suja. Né? Muita gente fala muito isso, aquele material que suja, que você bota a mão e que ele vai estragar fácil. E muitas vezes é possível você ter um material bem resistente, como esse aqui, que a gente fez o quarto do garota baterista de Júlia Faria, que está aqui sentada. Cadê Julinha? Está ali, muito querida. Que a gente pegou uma telha perfurada e trouxe para dentro de um quarto. Então, quando você imagina, pô, telha perfurada é uma coisa industrial, né? Ou é uma coisa assim para um ambiente corporativo, e ficou super aconchegante. Foi assim, um ambiente que deu muito prazer para a gente fazer, você sabe, Júlia, foi um grande prazer a gente fazer esse trabalho. Aí a gente tem já uns revestimentos mais resistentes, a gente usou aqui na academia de ginástica, tal, ou seja, isso aqui não vai estragar nunca, não vai sujar nunca, você vai limpar. Então, ou seja, tem uma opção também de você ter acústica em uma situação que você precisa de resistência. E esse auditório aqui de Lelé, quem conhece o Lelé sabe que tem uma arquitetura extremamente diferenciada. Imagine esse formato, quem entende um pouco de acústica percebe já
Percebeu como é difícil tratar um local que gera tantas focalizações sonoras, mas como tem a opção da chapa perfurada, que se adequa a qualquer formato, a gente trabalhou aí dentro, a parte interna, com um material similar a esse aqui. E a gente vê como outra opção aqui a sala de imprensa de Elisa Lazzarini, querida amiga, que a gente fez também um projeto aqui na Casa Cor. Então, o que é interessante nessa opção é que eu parto para uma continuidade de parede e forro. Então, eu uso uma mesma mão de obra, eu tenho muito menos perda, eu tenho muito mais compatibilização, porque a mesma pessoa que chega na obra de uma vez só, ele já faz parede e forro. Então, é possível ter materiais hoje acústicos que também resolvem tanto parede quanto forro. E aí aqui eu vi para a solução bem basicona. Isso aqui não é nada, só para a gente introduzir o próximo assunto, que é lambri aberto desde a década de 70, 80, é um material que a gente já vê bastante. Só que quando eu pego um lambri e eu coloco ele nessas dimensões aqui, Bianca está aqui? Bianca está aqui? Chegou agora. Bianca, em Natal, esse restaurante, Bianca? Camarão gostoso lá, esse restaurante. Você pega uns lambris abertos e você trabalha assim, em situações perpendiculares, você já dá um aspecto um pouco diferente. Mas ainda a solução, sim, a minha imagem está bem melhor do que a imagem daqui. Mas aqui só para introduzir essa opção do lambri aberto, bem simples. Hoje você já pode trabalhar com as madeiras, já madeiras de demolição, e o mesmo conceito você já consegue trabalhar em formatos diferentes. Aqui é o aeroporto de Barajas, de Madrid. E a ideia disso é para introduzir esse assunto que essa foi uma experiência recente, diria que um dos mais diferentes para vocês aqui que a gente vai trazer. Diferente de solução aplicada aqui em Salvador. Todo mundo conhece o pallet de madeira? Pallet, né? Não serve para nada, né? Aquela caixa que vai para o lixo, que vai de um monte de design já desenvolvendo coisas de pallet, já está uma coisa já bem na moda. Mas até então, pallet com material acústico eu não tinha visto ainda. A gente conhece o pallet e a gente desenvolveu esse projeto com Nivaldo Andrade, que é presidente do IAB, professor da UFBA também, projeto dele, onde a ideia era, repare que os pallets eles são abertos, eles têm distâncias entre as madeiras. É aquela mesma ideia do lambri, que eu tenho madeiras afastadas, eu tenho um material acústico por trás da madeira, que me permite que o som entre por entre as peças e seja absorvido. Eu consigo esse conceito no pallet. Então, a gente desenvolveu em conjunto, foi uma solução muito rica, assim, que foi realmente em conjunto de associar no projeto aqui, o Comus Bar, no Rio Vermelho. No projeto, a gente aí teve interação. Débora, dá para colocar uma iluminação por trás? Dá, sem problema algum. A gente afastou da parede, colocou uma lã por trás aqui, bem absorvente, mais absorvente na área de palco, ou seja, é uma solução no teto também, as caixas emborcadas, com uma lã por cima, ou seja, é uma solução completamente diferente, dentro de um conceito que é um conceito já tradicional. Tá? Então, é possível fazer diferença desde que a gente queira. E muito barato, não precisa nem falar isso, né? Muito barato. E aí a gente veio para a lã que pode ser plotada, uma lã de prédio plotada. Quando eu olho para esse restaurante, também do querido arquiteto Zé Marcelino, que está aqui prestigiando o evento, da Casa Cor, sim, o que realmente chama atenção em termos de decoração desse restaurante é o painel de madeira. E ele, com muito cuidado, painel plotado, com muito cuidado, ele valorizou o painel plotado como elemento de decoração. Ou seja, o que está decorando esse restaurante, principalmente, é o painel acústico. Então, você tira partido disso e traz para a sua intervenção. E aí, na mesma ideia, desenvolvendo, evoluindo esse conceito, a gente propôs para a fábrica a possibilidade de fazer forros também plotados. Eles compraram a ideia, a gente lançou na Casa Cor do ano passado aqui, projeto de Fábio Pera, querido também, que está aqui, Sassá Alves e Marcelo França. 3 nomes, eles falam, às vezes eu confundo, misturo o sobrenome de um, mas falei direitinho, né, Marcelo? Cadê Marcelo? Joia. Eles, muito ricamente, assim, incorporaram a ideia, a importância da acústica em uma pizzaria, que foi a Pizza da Chapada, e vamos que vamos, e quem imagina que dentro de um restaurante desse, tudo que vocês estão vendo aí de painel plotado é painel acústico. Tá? Então, assim, é pensar que é possível fazer diferente. Então, claro que é um forro que não é feito para ficar discreto. Então, vocês têm que saber que vai tirar partido disso. E aí a gente vem no mesmo conceito, quadros acústicos. Aqui é um bar municipal de Márcio Sarmento. Acho que ele não está aqui, acho que ele ficou de vir no final do dia.
que são quadros, ou seja, os quadros que vocês estão vendo aqui são paisagens de Salvador, são todos quadros acústicos. Então, todos esses quadros decorativos aqui que já estavam sendo previstos desde a base do conceito da arquitetura de interiores, a gente transformou isso em quadro acústico. Assim como o que é interessante, evoluir ainda mais. Pô, já que eu posso plotar e posso plotar qualquer imagem, por que não fazer um merchandising naquele quadro acústico? Então, já que a Budweiser, a Ambev, a Coca-Cola vai patrocinar aquele bar, em vez de patrocinar com uma decoração simples, um vinil, vamos plotar em um painel acústico. E aqui foi uma experiência interessante também, foi no Bar Padaria, está lá permanente, para quem for, possa ver, está decorando o espaço. E aí já foi uma proposta de trazer o merchandising, ou seja, o painel acústico como possibilidade de decorar, de divulgar determinada marca. E a gente veio para alguns forros suspensos, que são as nuvens acústicas, foram mostrados também, algumas pela manhã, já tem algumas marcas no Brasil trabalhando isso, tá? Que eles podem ser diversas, são muito leves, são muito fáceis de ser instalados. Quem estava aqui de manhã, não vou falar muito para a gente acelerar, mas viu o processo de fixação. Então, as nuvens acústicas permitem uma criatividade muito grande, um dinamismo também. As nuvens podem ser sobrepostas, assim como podem ter formas geométricas. Quem me segue aí no Facebook vê que eu coloco algumas imagens já, sempre para estar permitindo divulgando essas possibilidades. Esse é interessante que a nuvem, muitas vezes, você imagina que vai perder grande pé direito, mas a nuvem ela pode ser fixada bem pertinho da laje. Às vezes você não tem pé direito, e com 5 centímetros você consegue fixar essa nuvem. Então, aqui, esse é interessante também, esse aqui, que reparem que isso aqui são luminárias. Que a luminária tem o mesmo tamanho da nuvem. Então, a luminária está aí misturada junto com a nuvem. Então, é esse conceito. E esse daqui é o bistrô da Casa Cor também, do ano passado, Luiz Humberto Carvalho, projeto dele, um dos arquitetos que tem uma parceria mais antiga, acho que desde quando eu era estagiária, né, Luiz? A gente trabalhava junto. Luiz já me suporta há muito tempo, realmente. Mas, no bistrô da Casa Cor, imagine, essa nuvem não é discreta, ela também está aí, ou seja, é importante a acústica, e vamos inserir, tirou partido disso, e aí enriqueceu e valorizou o projeto, no final das contas, o projeto valorizado foi o dele. Então, isso vocês têm que entender, a acústica não vem para atrapalhar, ela vem para valorizar o projeto de vocês. A gente tem nuvens já aqui na Bahia, botei isso aqui só para vocês verem, no restaurante Tokai, tá? As nuvens estão lá instaladas, projeto de Guido. Guido está aqui ainda? Estava aqui de manhã, do escritório White Sydney, e foi uma intervenção posterior, que foram colocadas, assim, da noite para o dia, mudou a acústica do restaurante. Teve gente até que falou comigo aqui, que tinha ido uma vez, que não ia voltar mais nunca, que achando que era insuportável você. Vão agora para você perceber realmente a diferença. Tá? Aqui a gente vai ainda em nuvens, são placas, eu chamaria de placas soltas personalizadas, uma praça de alimentação que a gente visitou lá na Austrália, eu, Sione, Davi também, num congresso que a gente foi. Então, alguém está vendo alguma furação nesse forro? Tem algum furo para luminária, para ar-condicionado? Reparem que a compatibilidade é uma coisa que foi fundamental na fase de projeto. Está tudo solto, tudo livre, eu quero trocar a lâmpada, eu quero fazer o que for, eu não mexo no meu forro. Isso para a praça de alimentação é uma coisa também interessante. E a gente vem para a opção de baffles. Temos aqui algumas defensoras de baffle, a Ana Paula é uma delas, a Ana Paula Magalhães, que está aqui. Aqui é o escritório de Tiziana Fael, projeto dela, tá? Que ela até aproveitou os baffles para colocar alguns nomes aqui e tal. Então, quando a gente fala de um forro, gente, de área de absorção, é esse forro, por exemplo. A área de absorção é essa daqui voltada para o ambiente. Quando eu coloco um baffle, eu estou absorvendo dos dois lados, ou seja, eu duplico as faces de absorção. Eu uso muito menos material para ter o mesmo resultado acústico. Isso é uma atitude sustentável. Eu estou otimizando a minha solução. Tá? Então, baffles pode ser bem marcante, o aspecto visual, projeto aqui da harmonia acústica, de 1900 e quanto, Davi? Você lembra esse projeto? Desde que eu conheço vocês, o projeto já era antigo. Repare que não é nada novo. Ah, está trazendo coisa aqui da Escandinávia, a gente até tem visitante aqui da Suécia aqui no nosso evento, mas não é nada novo. BEF é uma solução, é um conceito que a gente tem que incorporar mesmo. Agora a gente tem mais opções para trabalhar. Assim como o BEF pode ser de madeira, foi mostrado na palestra de Marcos Holtz, aqui, projeto também da Harmonia, e de Zion Enfield, né? Na verdade, teve uma intervenção muito grande dele. E aí os BEFs podem também ser curvos. E aqui no Shopping Rio Mar, de Recife, projeto da AFA, com esses materiais que a empresa desenvolveu exatamente no formato que interagia com o projeto de iluminação, e aí essa solução são materiais extremamente absorventes, BEFs que absorvem das duas faces, em um shopping, esse shopping foi até certificado.
E a gente vem para o mesmo conceito de baffle, mas eu começo a trabalhar com um design diferenciado dentro daquele baffle. Então, repare que são soluções. Muita gente, baffle é bandeirola. Então, assim, se você pensar diferente, você pode pegar esse conceito e dar total personalidade ao seu ambiente. E o que é interessante é a possibilidade de você iluminar por cima. Você coloca os LEDs, ilumina, e você traz uma iluminação indireta àquele baffle. Ou seja, você também não gastou com luminária, porque a sua luz, sua lâmpada está em cima e está escondida. Então, você tem todas essas soluções aí trabalhando em conjunto. Se o baffle absorve dos 2 lados, o cubo absorve dos 6 lados. Então, é ainda muito mais otimizada como solução. Claro que é uma solução extremamente marcante, a gente tem que saber aonde usar, tem que ter muito pé direito, enfim. Mas isso aqui é uma coisa que vocês têm que pensar que é possível. Um galpão é muito barato, você faz alguns cubos acústicos, absorve das 6 faces aí, com poucos cubos você muda completamente a acústica do local. É bem otimizado isso aqui. Esse é o forro removível com uma geometria diferente. Se a gente observar aqui, parece que cada peça, cada trapézio é um forro. Mas, na verdade, o forro ele é retangular. Luciano da Cartonado está aqui? Luciano, tudo bom, Luciano? Esse forro é um forro, lembrei muito de você quando eu vi esse forro, porque o pessoal de instalação vai matar, vai dizer que o arquiteto só pensa coisa para dar trabalho na instalação. E não é, esse forro ele é retangular, ele é instalado da mesma forma que qualquer forro removível. Só que ele tem um rasgo no meio. É uma marcação no forro. Então, quando você instala ele, apesar de ser retangular, ele parece trapezoidal. E a empresa está desenvolvendo também a própria luminária com esse formato aqui. Está chegando no Brasil agora. Então, isso também foi numa feira que eu fui na Alemanha, vi também que eles estavam lançando essa possibilidade de você ter LED embutido nos perfis. Você aproveita o perfil como luminária. Então, os próprios perfis vocês podem também dar essa possibilidade. Isso aqui mesmo é bem interessante. Isso aqui eu vi lá, você vendo realmente no local, você percebe. A solução da cobertura absorvente já foi tratada aqui na palestra de Marcos. Você perfura a parte inferior e você não muda praticamente nada. Imagina como é que eu chegar para André. Cadê André Sá? Já está aqui? Tudo bom, André? Você já está aí, querido. Imagina se eu chegasse no seu projeto aqui, eu falei, André, vai ter que ter forro. Vai cobrir toda essa estrutura aparente aí. Eu não quero saber de estrutura aparente, porque tem que ter forro. Então, a gente não pode pensar dessa forma. Tem que dar uma solução em cima do que foi pensado na arquitetura. Esse é o desafio. É muito fácil pegar receitinha de bolo e ficar copiando. A gente tem que dar uma solução diferente. Então, aqui não mudou em nada a concepção arquitetônica. Com certeza, ele ficou bem satisfeito, porque assim, não interferiu em nada o conceito de arquitetura que ele pensou desde o início. Assim como no Shopping Rio Mar de Recife, a gente tem um volume muito grande precisava de uma área de absorção muito grande, que o forro não foi suficiente para absorver. Então, a gente fez a ideia foi ter esses rasgos no forro, onde eu tenho uma segunda camada de forro em cima, ou seja, é como se eu estivesse duplicando, porque eu não tenho área de parede praticamente nenhuma para trabalhar. Então, você pode ampliar também, afastando uma placa da outra. E quem imagina que o sofá pode ser barreira acústica, a gente fazendo nossa visita lá, eu e a Alcione, lá em Miami, na rua de design, lá, e entramos numa loja e tinha sofá acústico. Aí você vê, eu peguei o catálogo, olhei, esse sofá foi feito para ter privacidade, isso é barreira acústica, você conversa ali, ninguém que está do seu lado te ouve. Então, ele é vendido com essa possibilidade. Então, assim, é possível realmente você pensar uma solução diferente. Não precisa necessariamente ser esse sofá, mas só o fato de ter uma altura um pouco maior, você pode criar algumas ilhas assim de privacidade. E aí, às vezes, você não tem área nenhuma de parede para trabalhar, porque todas as paredes são tomadas por armários. Os armários podem ser materiais acústicos também. Esse é da Wenger, que é até uma marca que está aí exposta também. Eles têm esses armários acústicos, onde a absorção está lá no fundo do armário. Então, você consegue fazer uma grande absorção. Isso foi também uma pesquisa que eu fiz, uma empresa contratou um design para desenvolver um revisteiro acústico. Esse móvel, ele tem todos os coeficientes de absorção já. Ele é vendido, ele é oferecido no mercado como um móvel acústico. Ele não é um revisteiro que foi pensado nisso. Então, você coloca o revisteiro no ambiente de trabalho, o seu próprio mobiliário, seu armário, a frente do armário aqui, pode ter material acústico também. A gente tem essa possibilidade. A gente até trabalhou algumas possibilidades aqui no hotel, no desenvolvimento do projeto. Flávia está aí? Flávia, Cristina, Cristiane, Flávia Foger, Cristiane Reis, Milena Sá, desenvolveram o projeto aqui de interiores dessa reforma do hotel.
E a gente desenvolveu, a gente interagiu muito com elas também, essa possibilidade de ter um material na frente do armário, na frente de um balcão, ou seja, você tem tantas áreas para colocar material acústico, porque fica preso só em trabalhar o forro. Tá? Isso aqui é muito diferente, a gente infelizmente não tem ainda no Brasil, espero que em breve chegue aqui. Tá? É um material da Suécia, que é uma trama acústica com todos os coeficientes de absorção também, que dá uma separação visual, assim, que você consegue perceber bem a diferença dos ambientes, mas ele dá tanta privacidade quanto a absorção acústica enorme. Então, você tem um elemento como esse, um ambiente, você nunca imagina que ele está aí por questão de acústica. Os biombos absorventes está cada vez mais em voga, dando entrevista no programa de Lisa com Márcia Metia e Luísa, a gente falou muito dessa coisa de ambientes corporativos, aqueles escritórios de open plan, né, que fica todo mundo aberto, todo mundo trabalhando no mesmo lugar, e você não tem nenhum tipo de privacidade. Então, esses biombos vêm para dar um pouco essa solução de você criar alguma separação aí. Assim como os biombos permitem que você crie ilhas de silêncio. Ilhas de silêncio. Essa ilha de silêncio já é um conceito... Hoje, pesquisas bem mais recentes já trabalham isso, mas... Desde quando a gente se desenvolveu com o Luiz Huberto, esse projeto aqui de Curtume Campelo, já 1900 e... Nem lembro também. Não, para não falar a idade, a gente não fala nada. Mas a gente desenvolveu esse conceito quando a gente nem conhecia pesquisa, só que a gente pensou, eu já conhecia o conceito de barreira acústica. Então, esse escritório, essa sala de reunião está inserida em um open plan. E você tem uma sala de reunião dentro de um escritório que você tem total privacidade para conversar ali, e isso já há muito tempo. Então, ou seja... totalmente inserido, com certeza não interferiu na arquitetura de interiores dele, muito pelo contrário. As barreiras acústicas da própria mesa, né, que já é mais comum, só que pode ser acústica. Agora a gente vai para soluções mais diferentes, assim, um pouco do resultado de algumas... Não é projeto da áudio, infelizmente, mas um pouco de algumas minhas viagens, algumas coisas que eu observo. Então, você imagina que o conceito das placas acústicas perfuradas, metálicas, microperfuradas, ela compõe completamente com a luminária, com a poltrona, a coisa foi toda pensada, não é uma coisa que está ali, que veio depois, para tampar buraco, muito pelo contrário. O que dizer de cilindros acústicos, que eles conseguem realmente se moldar a qualquer estrutura, a qualquer volume, a gente faz algumas igrejas, alguns galpões. E quando você pensa numa situação de um cilindro assim, é uma coisa um pouco mais comercial. Mas quando você pensa que o cilindro pode ser assim também, imagine em que momento que a acústica entrou nesse projeto. Eu tenho certeza que foi desde antes de ele pensar de fazer o primeiro rabisco. Porque, inclusive, existe uma relação muito grande da luminária com o formato dos cilindros. Lá no Internoise, em Nova York, a gente conheceu a empresa que fabricou esses cilindros, inclusive, assim, eu fui no café, no restaurante, fiquei encantada, mas que marca, que empresa é, e aí é muito bom você saber que aquilo realmente é um material industrializado, não foi feito apenas para esse restaurante, é um café em Barcelona. E aí tive para esse material que é totalmente moldável. A empresa mandou até a amostra para mim. Esse material acústico é como se ele é uma roupa. Ele veste qualquer formato que você queira. Então, você quer formar uma luminária, você quer fazer uma escultura, tal, é possível você fazer com ele o que você quiser. Pesquisas bem recentes aqui de um amigo meu, Ricardo Patraquim, que mandou para mim para apresentar aqui lá de Portugal. Infelizmente não pôde estar aqui. Mas ele está desenvolvendo na empresa dele essas esculturas acústicas, que ele mandou um e-mail para mim ontem com o resultado do coeficiente de absorção. Ele diz que são verdadeiros poços sem fundo de absorção. Ele diz que é assim, extremamente absorvente em praticamente todas as frequências. Então, você pensa, coloca uma escultura, um material como esse, e tem, de repente, pequenas peças podem fazer uma diferença imensa no ambiente. E a gente vê painéis que podem ser suspensos, uma coisa bem mais arrojada, tal, só para vocês entenderem um pouco que é possível fazer diferente. Isso eu já mostrei até algumas outras palestras, sonho de consumo de muita gente, né? Trabalhar assim, em baias isoladas, com toda a privacidade. Aqui já é muito alternativo, tá? Esse aqui é um escritório em Paris, aí a gente não tem nem mão de obra para isso, mas foi o design, criou isso para dar privacidade no ambiente de trabalho. Tá? Então, foi uma coisa que foi pensada. Reparem que, como é de vidro, isso é interessante, a pessoa, apesar de estar ali com esse isolamento acústico, por questão da barreira acústica que o vidro proporciona, ele não se sente isolado, porque ele está dentro de um vidro, ele está vendo tudo. Então, ele não se sente assim, isolado, diferente se está num local que não é transparente. Né? E a gente vai fechar falando da parte das certificações de sustentabilidade. A Aquelide, que foi falada aqui muito bem por Bianca. Só vou dizer alguns exemplos que a gente tem na Bahia aqui, que é a nova sede do Sinduscom.
Sindicato da Construção Civil, que já obteve a certificação Aqua, de Alta Qualidade Ambiental para a fase da concepção de projeto. A primeira edificação do Nordeste a obter a certificação LEED, que foi a sede da Odebrecht, essa aqui, a gente fez até com a Ana Paula Magalhães para desenvolver esse projeto. E o primeiro shopping da América Latina a obter a certificação Aqua, o Shopping Rio Mar de Recife. É um shopping que comprovou que tem conforto térmico, lumínico, acústico, e agora está na fase da certificação pós-ocupação. A gente fez algumas medições de ruído já no shopping. Graças a Deus comprovamos de que atendeu o que foi calculado, o que foi realmente pensado em termos de projeto, e de que os níveis de conforto estão dentro do esperado, né, Felipe? Tirando aquela sirenezinha de chamar a bandeja na hora que você pede sua comida, que eu não consigo entender, né? Porque você pagou a comida, você pediu, tem que ter alguém fazendo sirene para você pegar a sua comida que você já pagou. Mas isso é uma coisa que tem que ajustar mesmo, porque cada restaurante gera uma sirenezinha, então é uma coisa que é uma coisa um pouco cultural. Então, gente, eu quero falar essa frase filosófica aqui para a gente dar início à nossa mesa redonda. O som é esse ser invisível que penetra por todos os poros do nosso ser, ávidos de novas sensações. A perfeição ela é inalcançável, e isso é o que anima o homem a seguir explorando novas formas, sensações, materiais e leis físicas. Frase de Higine Aral, de 2002. E as reflexões finais são justamente essa. A técnica ela pode estar associada à estética, tá? Vocês viram que é possível. É possível ter soluções acústicas alternativas sustentáveis? Claro que é. Basta a gente pensar e querer fazer diferente. Existe limite para o material acústico? O que vocês acham depois de vocês verem tudo isso aí? Ou seja, vocês ainda podem criar coisas muito mais diferentes do que o que vocês viram aqui. Tá? É importante a gente pensar. Então, agradeço a atenção, tá, de vocês. Vamos dar início agora à mesa redonda.